Fala galera, então vamos para mais uma videoaula sobre algoritmos e estruturas de dados? Vamos continuar aqui então o nosso papo sobre arquivos e agora vamos para o código, que aí nós vamos trabalhar com uma série de funções para manipulação desses arquivos, texto e binário. Olha só, a gente tem aqui então o nosso código, certo? Esse é um código que foi criado para abrir e fechar arquivos, certo? Nós vamos ter uma série de comentários aqui que nós vamos analisar e depois disso eu vou excluir esses comentários para deixar o código mais limpo aqui na hora de compilar, certo? Ok, o que acontece? Nós temos então, aqui pela linha 3, a gente já vê que tem um comentário aqui que na verdade é para a linha 4. O que é essa linha 4? Lembra quando eu disse para vocês que C não define comandos específicos para entrada e saída? Que o que ocorre é que essas funções de entrada e saída, elas são definidas na biblioteca padrão? Exatamente, por isso que a gente inclui aqui o stdio.h, porque ele fornece os protótipos para as funções de entrada e saída e define o tipo file, que é extremamente importante para nós conseguirmos trabalhar com arquivo, certo? Além disso, o stdio.h define várias macros. Tem algumas que vão ser mais importantes aqui para a gente trabalhar com arquivos, tipo null, end of file, que é o EOF, seekset, seekcur, seekend, e a gente vai trabalhar com elas aqui daqui para frente, beleza? A macro null define um ponteiro nulo, e a end of file é geralmente definida como -1, tá bom? Aí beleza, para indicar o final de um arquivo. Tranquilo. Olha só, seguimos aqui então, pessoal, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar abrir um arquivo e fechar um arquivo. Só que, antes disso, nós vamos precisar trabalhar com o que nós chamamos de ponteiro para um arquivo. E aí nós vamos conhecer então o tipo file. O que é um tipo file? O tipo file, olha aqui, vamos pegar das linhas 13 até a linha 21, certo? O que elas dizem para a gente? Que um ponteiro de arquivo é um ponteiro para informações que definem várias coisas sobre o arquivo, tipo nome, status, posição atual. Então, ali, por exemplo, na linha 10, onde eu declarei file, aí asterisco arc, o que nós temos lá? A declaração de um ponteiro com o nome arc, certo? Para representar arquivo, do tipo file. Isso significa que esse ponteiro arc vai me apontar para um lugar onde eu vou encontrar informações como nome, status e posição atual desse arquivo que eu vou trabalhar, certo? O ponteiro do arquivo identifica o arquivo específico em disco e é usado pela stream associada para direcionar as operações de entrada e saída. Então perceba aqui, como eu disse para vocês aqui na última videoaula, a gente não trabalha diretamente com o arquivo, nós trabalhamos com uma stream associada a esse arquivo, certo? E aí quando nós formos fechar essa stream, é que o conteúdo vai ser descarregado para o arquivo lá no disco, certo? E aí, voltemos aqui então para a linha 10. Aqui nós estamos declarando um ponteiro para um arquivo em disco, certo? Porque é um ponteiro de arquivo, como a gente acabou de dizer, e aqui a gente obtém uma variável do tipo ponteiro de arquivo. O nosso arc é uma variável do tipo ponteiro de arquivo. Beleza, é assim que a gente tem que trabalhar. A gente trabalha, então, recapitulando aqui, só para gravar mesmo. Nós precisamos trabalhar com um ponteiro que vai apontar para um lugar onde há um arquivo, para pensar de forma simples. Esse ponteiro, quando a gente declara o file ponteiro, ele vai nos dizer, olha, onde eu estou te dando esse ponteiro aqui, tem informações sobre o arquivo, tem o nome dele, tem o status dele, tem a posição atual. Beleza, e aí a gente segue. Guarda essa declaração do inteiro aqui, ó, que nós vamos utilizar mais para frente quando a gente estiver testando, não é aqui o erro não, quando a gente estiver testando função de fechar o arquivo. Beleza? Tranquilo. Agora, antes disso, pessoal, deixa eu mostrar para vocês algumas funções que a gente pode utilizar para manipulação dos arquivos em C. Olha só, aqui nem é o protótipo todo da função não, porque tem argumentos, mas já é o nome da função. Beleza? Então a gente tem o fopen para abrir um arquivo, fclose
para fechar um arquivo garantindo a transferência do buffer, ou seja, o salvamento. Flush para descarregar o buffer. Fscanf, que é para ler entrada formatada. Fprintf, que é para escrever saída formatada. As duas são semelhantes ao scanf printf, tá? Fgets, que é para obter um string do arquivo. FgetC, que é get caractere, que é para obter um caractere do arquivo. Fputs ou fputS, que é para inserir uma string no arquivo. FputC, que é para inserir um caractere no arquivo. Fread, que é para ler um bloco de dados do arquivo. Fwrite, escrever um bloco de dados no arquivo. Fseek, para reposicionar o ponteiro lá dentro do arquivo. E Rewind, que é reposicionar o ponteiro para o início do arquivo. E o ftel, que retorna a posição do ponteiro. Beleza? Algumas dessas nós vamos utilizar aqui. E nós vamos começar hoje utilizando fopen e fclose, que é para abrir e fechar um arquivo. Como eu disse para vocês, a gente trabalha com o stream associado àquele arquivo. Então a gente vai chamar de arquivo aqui, hora ou outra, mas é por praticidade, tá bom? O arquivo é quando ele já está lá no dispositivo. Tudo bem, seguimos com o nosso código então. E aí, aqui na linha 25, eu simplesmente estou trabalhando para habilitar os nossos caracteres especiais. E o nosso código vai começar aqui, ó, na linha 31. Olha que bacana. Agora eu vou apagar esses comentários aqui só para o código e ficando menor, tá? Que eu quero que caiba tudo junto aqui. Beleza. Ótimo. Olha só. A gente tem aqui então, pessoal, na linha 19, a gente tem que arc recebe o retorno da função fopen. Ah, beleza, mas o que isso significa? Primeiro, vamos analisar aqui a função fopen. Como é que ela funciona? Ela retorna para a gente um ponteiro de arquivo. Tá vendo? Então, a gente já vai esperar um ponteiro de arquivo. E quais são os argumentos dela? Nós vamos passar um ponteiro para o nome do arquivo, certo? E também, do mesmo esquema, um ponteiro para o modo de edição deste arquivo. Joia! O que acontece? Para o modo de edição, deixa eu mostrar para vocês aqui como é que a gente pode abrir um arquivo. Ó, tá aqui. Opa, tá aqui ainda não. Cadê? Olha só, quando a gente vai abrir um arquivo, nós podemos abrir esse arquivo de vários modos. Nós podemos abrir um arquivo de acordo com esse símbolo que está na coluna modo. A gente diz o seguinte, vamos supor que a gente abre aqui com o modo R. O que é isso? Ah, significa read. A gente abre um arquivo para leitura, certo? Se o arquivo não existe, o fopen retorna null. Beleza, porque a gente não conseguiu ler esse arquivo. Se a gente abre com o modo W, é um arquivo para escrita. E aí, se o arquivo não existe, ele é criado. Mas perceba que, se o arquivo existe, o arquivo é apagado sem qualquer aviso e um novo arquivo vazio é criado em seu lugar. Já se a gente utiliza o modo A, abre arquivo para adicionar novos caracteres. Se o arquivo ainda não existe, ele é criado. Mas, se o arquivo existe, o arquivo é aberto para a adição de caracteres no fim. Ótimo. É tipo de append. Aí, beleza. Agora, a gente pode criar como esse R+, que é abrir o arquivo para leitura e escrita. Se o arquivo não existe, o fopen retorna nulo. Agora, se o arquivo já existe lá, o arquivo é aberto para adição de caracteres no início, sobrescrevendo caracteres já existentes. Com o W+, abre o arquivo para leitura e escrita. O arquivo não existe ainda não? Então ele vai ser criado. O arquivo existe? Ok. O arquivo é aberto para adição de caracteres no início e vai sobrescrever o arquivo inteiro. Já com o A+, abre o arquivo para leitura e para adicionar novos caracteres. Se ele não existir ainda, o arquivo vai ser criado. Mas, se o arquivo já existe, ele é aberto para adição de caracteres no fim. Certo? Além disso, a gente pode adicionar aqui, depois do, por exemplo, R+B, W+B, AB,
para indicar que o arquivo a ser criado vai ser um arquivo binário, tá bom? Beleza, vamos seguir aqui então. Olha só, o que a gente tem? A gente tem aqui então essa declaração da função fopen com o nome arquivo1 do tipo W. Tudo bem, tudo certo. Esse arquivo aqui que a gente está criando é um arquivo para escrita. Tranquilo? Beleza. Aí, uma coisa que eu queria chamar a atenção é isso aqui, ó. O file name aqui, esse ponteiro para o nome do arquivo, certo? Ele é um ponteiro para uma cadeia de caracteres que formam um nome válido de arquivo e pode incluir uma especificação de caminho de pesquisa, tipo path, certo? Então a gente está mandando aqui, ó, um ponteiro para o nome do arquivo e o modo que a gente vai abrir. São os dois argumentos da função fopen. E aí ela retorna, ela vai e encontra esse arquivo e retorna para a gente o ponteiro do arquivo. Por isso que a gente vai jogar no ponteiro do arquivo arc que a gente já criou. Beleza, vou comentar isso aqui. Comentado está e a gente segue. Se por alguma razão fopen não encontrou o arquivo, ele vai retornar o ponteiro nulo, certo? Ele vai retornar essa macro nulo, que é um ponteiro dizendo, olha, não encontrei o arquivo, esse endereço não é válido. E é sempre importante fazer esse teste aqui, ó. Perceba que das linhas 20 à linha 25, eu estou fazendo um teste depois de usar a fopen, que é para poder garantir que eu consegui abrir o arquivo. Só isso. Se tiver dado algum erro de disco, arquivo não encontrado, ele vai retornar, o retorno da fopen vai ser um nulo. Então, olha só, se esse retorno chegou como nulo aqui para o arc, eu vou pedir para imprimir. Ó, se o retorno, o ponteiro arc está valendo nulo, porque ele recebeu esse valor do erro da função fopen, eu vou imprimir na tela. Ocorreu um erro, o arquivo não pode ser aberto. Se não deu nulo, certo? Aí eu vou te mostrar, ó, sucesso na abertura, beleza? Esse nulo, essa macro nula aí, ela pode ser definida, por exemplo, na maioria dos computadores aí como um valor zero, para indicar que esse ponteiro é nulo. Dado certo isso, a gente parte então para a parte de fechamento. Mas antes de partir para a parte de fechamento, o que acontece? O que a gente fez até agora? A gente conseguiu encontrar um ponteiro de um arquivo que tem as características dele, né? Nome, status, onde que ele está. E aí nós atribuímos uma stream para esse arquivo. Nesse momento nós estamos trabalhando com uma stream associada àquele ponteiro que vai dar num arquivo no disco, por exemplo. Beleza? Uma vez que está lá, nós não vamos fazer mudança aqui, nós vamos testar se a gente consegue fechar o arquivo. Essa linha 27 aí, ó, é o protótipo da função fclose, que é utilizada para fechar o arquivo. Olha só o que diz aí na linha 28. Qual que é o argumento dessa função? Você passa simplesmente o ponteiro de arquivo associado àquela stream. Beleza? O que a função fclose faz? Ela fecha um stream que foi aberta por meio daquela chamada fopen, certo? Ela escreve qualquer dado que ainda permanece no buffer de disco no arquivo. Então, fecha normalmente o arquivo em nível de sistema operacional. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui. Eu vou comentar aqui. E aí nós temos, então, fclose, a chamada da fclose com o parâmetro arc, que foi o ponteiro associado à stream lá no início, só que ela tem um retorno para resposta aqui. Mas o que é resposta? Ah, a resposta é um inteiro que eu tinha declarado aqui lá na linha 12, como eu disse, para usar como retorno da fclose. Mas por que essa fclose tem retorno? Bom, o que acontece? Quando ela consegue fechar o arquivo, ela retorna 0. É só para indicar, ó, deu tudo certo. Beleza? Tipo, consegui fechar o arquivo, achei ele no disco, descarreguei. Feito isso, resposta fica com 0, né? O retorno dela é 0. A gente faz esse teste aqui para garantir que o arquivo foi fechado com sucesso, imprime na tela. Se não, eu vou te dizer, ó, houve um erro no fechamento. E como houve um erro no fechamento,
não posso te dizer que eu salvei os dados, nem se esses dados ainda existem. Simplesmente a operação não deu certo. Certinho? Joia. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui? Fazer isso aqui funcionar? Vamos então para o nosso CMD. Vamos rodar esse código aqui. Deixa eu salvar esse código. E vamos botar ele aqui para funcionar. Ó. GCC. Perceba que eu já estou dentro da pasta onde meu código está. Joia? Como é que eu compilo? Só o GCC, o comando GCC e o nome do arquivo. Aqui é algoritmo 15.1252. Ótimo. Nome está aí, .c, hífen O. E o nome que eu quero na saída. Eu quero exatamente o mesmo nome, só que sem o .c. Deu tudo certo, ele tem que ter gerado para mim um executável. Vamos rodar esse negócio então. Para rodar esse negócio... Opa! Algoritmo... Aí, beleza, vamos rodar esse negócio aqui. O que eu espero que ele faça? Que ele simplesmente me avise que, que ele criou o arquivo e que ele fechou o arquivo. Nada mais. Eu espero que agora ele crie o arquivo na pasta onde está o meu código. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês exatamente a pasta onde está o meu código, certo? Vocês estão vendo ela aqui. O que tem nela aí? Tem duas pastinhas lá já, tem alguns códigos, beleza? Eu estou rodando, vou rodar esse executável aqui, perfeito? Agora aqui tem que aparecer um arquivo quando eu executar aqui agora. Ó, vou executar. Pronto, deu certo. Ele me avisou que deu um sucesso aqui na abertura. Como vocês podem ver, o arquivo 1 foi criado, certo? Ele não existia lá. Agora eu vou fechar aqui para a gente continuar vendo. O prompt aqui me deu a mensagem de que houve sucesso na abertura. Então, quando nós chamamos a função fopen e passei o nome do arquivo que eu queria para a escrita, a função aí, né, não encontrou o arquivo na pasta, criou o arquivo, retornou o ponteiro para aquele arquivo, me deu essa mensagem, um ponteiro que não foi nulo, me deu essa mensagem, beleza. Quando eu entrei no if, imprimiu na tela sucesso na abertura, passou o código, eu pedi para fechar justamente o ponteiro associado ao meu arquivo 1, deu certo, fechou, a resposta foi 0, o retorno da função fclose, e acabou a minha execução. Agora, galera, eu vou só fazer uma modificação aqui, ó, para a gente ver. Vou botar um ponto .txt aqui, certo? Vou copiar de novo, salvar de novo, e vou botar o programa para compilar de novo. Compilou e vou rodar. Só que no que eu vou rodar, deixa eu mostrar o Explorer aqui para vocês de novo. Eu acabei de excluir aquele arquivo binário lá, tá? Vamos rodar ele aqui. Criou, apareceu lá o nosso .txt, vocês conseguem ver lá, beleza? Eu vou limpar aqui a tela, ó, vou sair aqui do código, limpar a tela, e voltar aqui no nosso código, vou tirar o .txt, só colocar um WB aqui, certo? Para a gente ver o que acontece. Vou compilar de novo. Compilou, deu tudo certo, e vou rodar. Olha aqui na nossa pasta, ó. Acabou de aparecer o arquivo binário. Beleza? Então a gente criou os dois arquivos. Galera, deixa eu fazer uma observação aqui, ó. Não é porque nós criamos esse arquivo .txt que ele é um arquivo texto. Não é a extensão do arquivo que vai definir isso. O que define é como ele é formatado, como ele é criado. O default de criação de arquivos aqui é como arquivo texto. Se você não colocar aquele B depois, tipo WB, A mais B, ele é criado como arquivo texto. Então, quando a gente criou ali o nome do arquivo e no modo nós colocamos WB, A mais B, eu forcei a ser um arquivo binário. Se eu não coloquei, ele já saiu em modo texto. Entendeu? Eu coloquei aquele txt ali para vocês verem que no nome já ia sair a extensão. Então, quando ele estiver lá no Explorer, dá para eu abrir com o txt. Perceba que se você tentar abrir um arquivo texto com o Word, ele consegue pegar o sistema de codificação que a gente grava aqui, que é o ASCII, certo? Então, fique ligado quanto a isso aí. Era isso aqui então que eu tinha para dizer, pessoal. Ainda temos agora
usando essas outras funções nos próximos vídeos, a maioria delas. É só ficar ligado e assistir às próximas videoaulas. Até mais, galera!